Ô, Aloysio Andrade, médico psiquiatra, bom dia. Eduardo, bom dia. Vanusa, Bom dia. todos os ouvintes e internautas que, graças a Deus, né, Eduardo, acompanham direto a Itatiaia, mantendo toda uma comunidade viva, né, Eduardo? Graças. Você tem falado isso, né? O rádio, ele, até mais do que a televisão, ele traz pra gente a sensação de que a gente nunca está só, que a gente nunca está abandonado, que a gente nunca está esquecido, né? E eu trago uma ótima notícia lá de uma reunião que tivemos em Brasília, Eduardo, no Ministério do Desenvolvimento Social, né? A sigla é MDS, o ministro Wellington Dias, ex-governador e senador pelo Piauí, é uma pessoa muito sensível à causa da dependência química, a necessidade de trabalhar uma ajuda para essas famílias. O termo, inclusive, que usa, não é tratamento, é acolhimento, entendeu? Que envolve também esses cuidados que a gente chama, então, de cuidados que minimizam, que diminuem as consequências do alcoolismo e de uso de outras drogas para as famílias dos dependentes e para os próprios dependentes. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem feito um trabalho hoje, Eduardo, são 18 mil vagas pagas pelo governo federal e os governos estaduais também pagam algumas vagas para as pessoas que não têm condição de se tratar e pagar, né? Então, a notícia é muito boa e eu quero comemorar aqui conosco mineiros que temos, desde o professor Elias Murá, dado uma contribuição muito importante para o coletivo e com experiências muito bem sucedidas. Psiquiatra Luiz Andrade, esse resultado te assusta? Eduardo, assusta e, além de assustar, deixa a gente muito atento, né? Para não cair nesse tipo de simplismo, né? Uma coisa é uma coisa simples, que é uma coisa de fácil compreensão. O simplismo é você simplificar algo que é complexo, algo que é complicado. E realmente o número de raciocínios que a gente precisa de fazer para ter uma clareza diagnóstica é tão grande, Eduardo, e eu tenho dito que a inteligência artificial ainda está numa etapa mais artificial do que de inteligência. E ela vai melhorar muito, tá, gente? Não é pessimismo, não, porque vai melhorar mesmo, mas por enquanto não. Inclusive, outro dia a gente estava falando para os ouvintes da Itatiaia que criou-se um termo que parece até de psiquiatria. Na verdade, parece, né? Ele é de psiquiatria, mas para IA. E o que acontece? Quando a IA, Vanusa, não sabe responder uma pergunta, ela alucina. O que quer dizer o alucinar? Ela simplesmente chuta, ela simplesmente responde qualquer coisa de uma maneira muito irresponsável, né? Mas eu acredito, Eduardo, que vai ser um grande avanço. Eu digo, por um lado, a inteligência artificial para esse conhecimento mais amplo do ser humano, mais amplo da humanidade, e do outro lado, Vanusa, as células-tronco, que são essas células, então, que se usa para poder dar nova vida àquele órgão. Então, as células chamadas pluripotentes, que são essas células-tronco, que a gente citou, Vanusa, aquele dia você não estava aí, mas que hoje os pais que têm mais consciência sobre essa importância das células-tronco já guardam em laboratório, congelado, o cordão umbilical e parte da placenta logo que a criança nasce, porque são células que tem muito a ver com esse ser. E daí há anos, quando precisar de uma célula pluripotente, uma célula-tronco, vai ter uma célula-tronco vinda da própria pessoa, então não vai ser nem importada, né? E aí nós vamos poder, já se fala até em vidas acima de 150 anos, porque você renova, você coloca algumas células-tronco, perdoa do Eduardo, por exemplo, isso aí periga até ficar de oi verde. Boca fechada não entra mosquito. Quem fala muito que nem Eduardo Costa tem que rezar todo dia para não falar bobagem, né, Eduardo? Muita, pouco eu falo, mas muita, hein? Mas a sua capacidade de triagem, né? A sua capacidade de seleção, ela é bem bacana. Agora a gente tem que pensar, gente, o quanto que a vida exige atenção, né? Não paranoia, tá? Não é ficar, como diz outros, sem espontaneidade, não. Mas você não pode ir falando o que pensa e fazendo o que quer, porque na prática existe uma crueldade, Vanusa. Você atravessa uma rua aqui na Barão Homem de Melo 20 vezes prestando atenção. Beleza, ótimo, deu tudo certo. Uma que você não presta, sério, você é atropelado, né? Então tem uma certa injustiça aí que não basta fazer uma coisa certa inúmeras vezes, que isso não te dá o direito de errar em determinadas coisas que são perigosas, em determinadas coisas que são arriscadas. Então a gente tem que estar atento, temos que estar fazendo esse tipo de avaliação das situações. E para a gente decidir, Eduardo, rapidamente aqui, quando você vai escolher alguma coisa na sua vida, quando você vai decidir alguma coisa, você tem que levar em consideração 3 instâncias. O que você sente, a sua emoção diante da coisa, diante da situação. Depois você leva em consideração, Vanusa, a sua intuição, seu sexto sentido, que é então visceral. Ele vem de um lugar que você não pensa, mas que você sente diferente do sentimento
do emocional, do coração e dos pulmões, você sente com as entranhas, essa tal da intuição. E na hora de decidir, Vanusa, quem que você usa? A razão. Por isso que a gente chama de princípio de razoabilidade. Então leve em consideração o que você sente, leve em consideração o que você intui e decide, escolhe com a razão. Mas tem que estar atento, viu, gente? Como diz Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Não só, Vanusa, nesse sentido de atravessar uma rua e ser atropelado depois de ter atravessado ela, prestando atenção várias vezes, mas é porque às vezes você quer uma coisa, você quer um bem para uma pessoa e se você não sabe fazer isso, acaba que você vai prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Agora, tá bom, eu respeito, o estresse faz mal em qualquer etapa da vida. Agora, os meninos também não podem ficar estressados à toa, falar que você vai ter que trabalhar sábado, domingo. Não vai. Vamos pegar leve, né, doutor? Tem uma informação importante, Eduardo, que a gente até pouco sabe enquanto leigos, mas que o cérebro é o órgão mais frio que tem no organismo. O cérebro é o órgão de mais avançada tecnologia e todos os aparelhos que precisam de lidar com a eletricidade, o cérebro tem tanta eletricidade que você mede essa eletricidade, assim como você tem um eletrocardiograma para medir a eletricidade do coração, você tem um eletroencefalograma. Então, quando a pessoa usa aquela expressão antiga da cabeça quente, né? Quando a pessoa está sobrecarregada, ou porque está trabalhando demais, ou porque está desempregada. Então, não é só um lado vamos dizer assim, do desequilíbrio, não. Assim, tanto o exagero para mais quanto o exagero para menos são provocadores do que hoje está na moda chamar de burnout, que quer dizer, burn quer dizer queimar, né? Burnout quer dizer uma coisa que queima a ponto de estragar aquele equipamento. Então, a questão da cabeça quente realmente é algo que atrapalha muito o nosso equilíbrio, principalmente, Eduardo, atrapalha muito a gente desfrutar a vida, a gente curtir as coisas, a gente comemorar, né? Então, a tensão, quando você espicha um elástico, quando você espicha algum tipo vamos dizer assim, de substância ou de objeto e tem uma capacidade de flexibilidade até um ponto, depois que passa daquele ponto, o que acontece com o elástico quando você espicha muito? Ele perde a capacidade de ser elástico, né? Então, realmente, o mundo ele tem sido um mundo sobrecarregante. Mas não é de hoje, viu, Vanusa? Eu sei que não estava no tempo das cavernas aqui na Terra, o negócio era horroroso. Eu também não estava, não, pelo menos não lembro. Mas, realmente, sim, a gente passa por sobrecargas a vida inteira. E qual que é o segredo, qual que é o macete? É você desenvolver esse jogo de cintura, tá certo, Eduardo? Que você, graças a Deus, é um dos grandes exemplos de uma pessoa que sabe se adaptar às contingências. E é isso que nos leva adiante, sem tantas sequelas, sem tantas consequências, sem tantos estragos. Então nós precisamos realmente de estar desenvolvendo essa habilidade da compreensão. Isso é fundamental, tá, gente? A gente ser capaz de compreender para que é igual um soco que alguém te dá. Quando você sai da reta do soco, você não é atingido pelo soco. Nós temos que desenvolver esses mecanismos que a gente chama de mecanismos de proteção, mecanismos de filtro. São mecanismos, então, que vão fazer com que as consequências de situações estressantes não te estressem tanto. De novo, citando Fernando Pessoa, ele diz que, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Então, se a gente sabe fazer uma análise, se a gente consegue fazer uma análise bem feita, sábia, evoluída, madura, a gente tem muito menos estragos e muito menos consequências. Aquele percentual de brasileiros, 59%, que tem mais vergonha do que orgulho, vai subir para 90%? Eu acho que a consciência que a gente vai estar tomando, vai tomando aos pouquinhos, mas a gente acaba tendo uma consciência plena. A gente vê que há muita distorção, a gente vê que há muita inadequação. E é uma das coisas que mais impressiona, né? Esse volume de situações onde existe um interesse, onde existe um interesse secundário por parte do julgador. Seja ele um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, né? Essa qualidade da justiça, eu acho que tudo tem que ter qualidade, né, Eduardo? Mas tem determinados lugares ou determinadas funções que exigem mais ainda, né? Vanusa há de concordar que todas as pessoas que estão dentro do ônibus são importantes, mas a pessoa mais importante dentro do ônibus é o motorista, né? Que é quem está conduzindo a vida dos outros, né? E como a gente sabe que os malfeitos, as inadequações, elas são identificadas, vão ser percebidas depois que aconteceram. De cada 10 você percebe umas 2 ou 3, né? O percentual das inadequações identificadas é por volta de 30%. E realmente é uma coisa que deixa a gente muito chateado, muito frustrado, né? Mas ao mesmo tempo indignado. E a indignação não deve ser transformada, Sérgio, em um tipo de revolta que envolve violência, mas sim um posicionamento firme de não complacência, de não conivência, de não cumplicidade, de não deixar para lá, porque
isso acontece para tudo quanto é lado, desde que o mundo é mundo. Não, gente, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, essa forma de demonstrar que nós não concordamos com isso, que nós não concordamos com as inadequações, principalmente quando exercitadas por pessoas que têm um poder tão grande. E uma remuneração também, né, Eduardo? Entre as 2.000 mulheres ouvidas, 71% relataram ter sofrido algum tipo de assédio em pelo menos um dos 6 ambientes analisados. Aí a gente está falando de ruas, espaços públicos, né? Do transporte público, do ambiente de trabalho, ambiente doméstico, bares ou casas noturnas, além do transporte particular. As ruas e os espaços públicos lideram as ocorrências. 54% das entrevistadas disseram que já foram assediadas nesses lugares. Seguido do transporte público, 50%, e do ambiente de trabalho, 36%. Bares e casas noturnas foram mencionados ali por 32% das mulheres e o ambiente familiar aparece em 26% da resposta. Já o transporte particular, como táxi ou aplicativo, né, foi citado por 19% e 5% das entrevistadas disseram ter sofrido assédio em todos os 6 espaços avaliados. É muita coisa, hein, Aloysio? Olha, o percentual é altíssimo, né, Eduardo? Agora a gente fica pensando, né, se os homens, em geral, o assédio é feito muito mais por homens do que por mulheres. Se ele se limitasse a elogiar, né, a beleza, a harmonia de uma mulher, isso daí, ao invés de ser algo nocivo, algo destrutivo e algo desgastante, seria um fator de mais autoestima, de mais amor próprio, né, Vanusa? Receber um elogio, puxa, mas você tá lindo. Mas já vem com uma intenção, Eduardo, a intenção da posse, a intenção do desejo, a intenção de escravizar, né, o outro, de fazer com que o outro se sinta dominado, né? O que seria um elogio passa a ser uma agressão. A gente precisava de mudar essa chave, né? Que os homens tivessem mais sensibilidade, tivessem mais carinho, sem encostar, obviamente, né? De fazer um elogio. Isso daí eu acho que seria uma coisa acrescentante. Mas sem essas segundas intenções, né, Eduardo? Que são segundas, terceiras e até milésimas, né? Que vão muito além do elogio, vai até a casa do desejo, que não faz sentido, não é uma coisa humana, é uma coisa muito mais instintiva, muito mais animal. Que eles vibram, quanto mais tem poder, mais querem, quanto mais tem dinheiro, mais querem, mesmo correndo todos os riscos, não convivendo com o filho, não tendo uma velhice de sossego na hora que o filme da morte começar a passar. Diz que isso dá estímulo, né? No lugar de vergonha para eles. Doutor Luiz, e o nome que eles vão deixar? O que o senhor acha disso? Que passa pela cabeça deles? O que acontece, Sérgio, é que a gente até começou hoje o programa falando sobre o tratamento da dependência química, as comunidades terapêuticas, né? Então nós temos vários tipos de dependência química. Tem dependência química por substância externa, como é o caso do álcool, da cocaína, da maconha e várias outras, calmantes, né? Mas tem uma dependência química interna de substâncias que o próprio organismo produz. Então a dependência química pelo jogo, né? A dependência química pela atividade sexual e atividade química, que ela é física, ela é concreta, que Eduardo falou bem, quanto mais tem, mais quer. Então, num estado alterado de consciência, né, como a gente dizia antigamente, a pessoa fica doidona e ela perde a noção das coisas. Por isso que vai num crescente, porque se esse desviador de recursos, se ele tivesse parcimônia, se ele tivesse uma dose, uma educação até para fazer o mal feito, ele dificilmente seria pego. Ele vai ser pego porque ele perde a vergonha na cara, ele perde a noção do perigo e ele tem essa sensação de que ele tem autonomia completa. Nós vimos, né? Citou-se o Alexandre de Moraes, tem o Dias Toffoli também. O Dias Toffoli foi capaz de anular todas as sentenças da Lava Jato, que tiveram as distorções do Sérgio Moro, sim, né? Que estava em conluio com a promotoria, com o promotor lá, o Dallagnol. Mas quando você olha e vê as pessoas, as empresas devolveram, chama acordo de leniência, tá, gente? Pessoal, eu concordo que eu fiz um mal feito, quero devolver o dinheiro. Sabe o que o Toffoli fazia? Ele falou, não, o dinheiro é seu, senhor. O que é isso? Devolveu todo o dinheiro da JBS, do Joesley Batista. O advogado da JBS? O escritório da esposa. Peraí. Tá tudo junto e misturado, Eduardo. O trem de arder. Meu caro Luiz Andrade, pra gente não surtar,
Muito obrigado pela visita, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. E a recomendação, então, Eduardo, é segura na mão de Deus e vai, confia no plano espiritual, né? Qualquer coisa, o número nosso lá é o 99910-9855, então. E desejar aqui, dia 8, né? Depois de manhã, que é o Dia Internacional da Mulher, e o meu desejo, Eduardo, de que a humanidade tenha uma atitude mais feminina, não no ponto de vista sexual, mas uma atitude mais feminina, quer dizer, uma atitude mais compreensiva, uma atitude mais afetiva, mais carinhosa, porque esse volume de violência que nós estamos vendo, claro, é capitaneado, o maestro disso tudo são os líderes, né? Que de líderes não tem nada. A maioria dos líderes ou toma o poder pela bala ou toma o poder pela conversa, pela goma, pelo estelionato da palavra, né? Uma ótima semana para vocês, um muito bom fim de semana também.